este veneno confortável que Satanás injetou no coração de algumas pessoas, que anestesia a consciência, faz com que as pessoas imaginem que podem ser crentes sem congregar, sem ir à igreja. E quando você abre a Bíblia, toda a argumentação cai por terra. Quando você abre a Bíblia, você percebe que os verdadeiros filhos de Deus, eles têm prazer em congregar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor meu e Deus meu. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Verdadeiros filhos de Deus têm prazer em estar na casa de Deus. Seja uma casa como esta, seja numa casa familiar, seja num salão, numa tenda, mas têm prazer em congregar. Aqueles que foram anestesiados por Satanás com esse discurso de que não precisamos de igreja, eles têm muitas argumentações, mas quando você abre a Bíblia, todas caem por terra. Por quê? Porque Deus, desde o início do seu povo, Ele fez o povo para congregar. Ele fez o tabernáculo, e no tabernáculo o povo tinha comunhão uns com os outros, congregava. Depois Ele fez o templo, e no templo o povo tinha que ir para o templo para congregar. Depois do templo, no período do exílio, ele fez as sinagogas, e as sinagogas eram o local de reunião semanal em que o povo de Deus estava em comunhão com Deus e em comunhão uns com os outros. No Novo Testamento, o povo de Deus é encontrado não mais congregando em tabernáculo, nem templo, nem sinagoga, mas congregando nas casas. E aí você tem os escritores bíblicos endereçando muitas das cartas à igreja que se reúne na casa de tal irmão. Mas observe que o povo de Deus nunca ficou sem congregar. O povo de Deus, ordenado por Deus, sempre congregou. A comunhão dos santos nos é preciosa porque é mandamento de Deus. E não fossem poucos esses exemplos históricos, Deus nos diz claramente: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façais admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E esse texto está em Hebreus capítulo 10. E o texto continua: porque se vivermos deliberadamente em pecado, que pecado? O não congregar. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. E talvez você leia esse texto e ache que o texto mudou de assunto. Está falando, não deixemos de congregar, ok, coisa tranquila, né? E aí, de repente, o texto vai para certa expectação de juízo, horrível de juízo, e fogo vingador. Pastor, são dois assuntos? Não, é um assunto só. O texto está falando, a partir do verso 19, abra aí, acompanhe comigo, Hebreus 10, 19. Para entender o texto, nós temos que compreender o contexto, os versículos que estão antes. E como é que esse texto começa? Veja o verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima.
Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Por que o texto, meus irmãos, ele vai para um juízo tão terrível? O ponto é que se Cristo nos abriu um novo e vivo caminho para nós estarmos na sua presença, e nós já falamos sobre isso, todas as vezes que o povo de Deus se reúne para adorar ao Senhor, nós estamos entrando por este novo e vivo caminho, nós estamos entrando no Santo dos Santos, não o que se perdeu em Israel, mas no Santo dos Santos real, celestial, o modelo do qual foi feito o Santo dos Santos físico. Nós estamos entrando na presença de Deus e dos seus santos anjos. E se nós desprezamos este privilégio para ficar em casa vendo televisão, para não congregar com os irmãos, como eu disse no começo, muitos evangélicos têm feito, já não resta mais esperança. Certa expectação horrível de juízo e fogo consumidor, prestes a consumir os adversários. O pecado é este, é você desconsiderar que o novo e vivo caminho foi aberto para você adorar o Senhor na presença do Senhor, e você trocar isso por outras coisas, e você dizer, não, eu posso ser crente em casa. Não pode, não pode, porque Deus fez a história do seu povo com o povo congregando. E desprezar isso é desprezar a obra de Cristo, é desprezar o novo e vivo caminho que Ele abriu. E desprezar a obra de Cristo atrai o inferno, não é coisa de filho de Deus. O assunto é mais sério do que os crentes estão imaginando. Então, muito cuidado, nós temos um Deus que tira a vida, e eu não tenho dúvidas de que por vezes Deus tira a vida para a disciplina, para que os seus filhos não pequem mais. O caminho para alguns filhos é Deus pesar a mão. Aí vem doença, vem dificuldade financeira, vem um monte de coisa. E aí Deus disciplina pesando a mão. E esses filhos voltam. Mas, em alguns casos, a disciplina é a própria morte. Deus tira a vida, a pessoa vai ser salva. Ela vai ser salva porque é filho. Em alguns casos, Deus pesa a mão com a morte mesmo, para que a pessoa pare de pecar, porque Deus percebe que é só a morte que vai fazer a pessoa parar de pecar.